Boa tarde a todos. Aqui quem fala é o engenheiro Armando e vamos então dar início ao nosso web curso Alvenaria Estrutural. Então vamos trabalhar num projeto de edificação de alvenaria estrutural com a aplicação do sistema CAD-TQS, especificamente a ferramenta CAD-Alvest. Então o projeto de alvenaria aborda aí três situações bem especiais, né? A questão da arquitetura, onde a racionalização e a modulação deve ser pensada de maneira original no projeto, e caso isso não ocorra, é possível, durante a modulação, né, uma certa negociação com o projetista de arquitetura para que ocorra a melhor modulação padrão possível, né? No desenvolvimento do projeto, né, é claro que as patologias vão ser evitadas, né, de maneira que a estrutura e a obra em si garanta um bom uso e um bom conforto para a sua empregabilidade. E os cálculos de alvenaria estrutural deverão seguir as novas normas, né, tanto para bloco cerâmico quanto para concreto, já vigente a partir de 2010 e 2011. O responsável pelo projeto é sempre o engenheiro, né? Então, o CAD-Alvest é um software, né? É uma ferramenta auxiliar e não substitui o papel do engenheiro. Então, o uso do computador é fundamental porque o mercado hoje exige produtividade e eficiência, né? Então, o uso dos computadores e do software, né? E nós vamos falar mais especificamente hoje do CAD-Alvest, é fundamental para garantir um bom projeto com eficiência e rapidez, né? Com boa produtividade. O material empregado, né, deve ser pensado inicialmente no projeto. Portanto, é bastante interessante que antes mesmo de começar a definir os primeiros dados do projeto, utilizando o CAD-Alvest, o projetista de estrutura saiba efetivamente qual é o bloco que será empregado na obra, né? Assim, não há perda de tempo em desenvolver um projeto que não vai servir para o material que irá para a obra. Então, pré-requisitos de um bom projeto. Então, podemos chamar a atenção aí como pré-requisitos, né? A concepção para a alvenaria estrutural na arquitetura, ou uma boa negociação durante o desenvolvimento do projeto, com quem desenvolveu o projeto de arquitetura e com o investidor da obra. Disponibilidade de material eficiente para modulação, ou seja, eu vou projetar a alvenaria estrutural com blocos de concreto, então eu preciso saber se efetivamente o bloco que eu estou projetando é o bloco que vai chegar na obra, se existe disponibilidade comercial desse bloco. Então é mais interessante, muito mais interessante que antes mesmo de começar a desenvolver o projeto, o projetista, quando vai sentar aqui na máquina para começar a utilizar o CAD-Alvest, saiba com certeza qual é o bloco que será utilizado na obra. E também não podemos perder aí de chamar a atenção da mão de obra qualificada para a obra específica de alvenaria estrutural. Não é uma mão de obra muito difícil, mas, porém, essa mão de obra precisa ser treinada, né, para que a boa qualidade da obra, né, e a boa qualidade do projeto se reproduza na estrutura da edificação do empreendimento. Então, nós vamos seguir um roteiro para desenvolvimento do projeto utilizando o CAD-Alvest, e hoje, na nossa primeira web aula, vamos falar da definição dos dados do edifício, né? Vamos cadastrar cada um dos pavimentos e cadastrar efetivamente o edifício. Depois vamos ajustar alguns critérios de projeto, né? Como, por exemplo, a escolha do fabricante, dimensões de aberturas, né? Qual é a norma que nós vamos utilizar, qual é o tipo de bloco. E aí, então, vamos passar para a entrada de dados dos... Então, esse é o nosso projeto, né? Então, vamos apresentar uma ilustração do esquema longitudinal da edificação. Então, aqui dá para ver aqui à esquerda, no quarto esquemático, o primeiro pavimento, né? Com o pé direito aí de 2,92,
ou 2,89. E aí o pavimento tipo que se repete 6 vezes, a cobertura e o ático, né? Então aqui nós temos uma imagem 3D e vamos na sequência, então, alternar agora os slides, né, com a tela do gerenciador da TQS. Então já está aqui o TQS, então nós vamos criar o edifício, né, o nosso edifício, e para criar o edifício e realizar a definição da entrada gráfica de alvenaria em planta, vamos utilizar aí essa tela principal do TQS, que é o gerenciador do TQS. Então aqui nós temos o painel da esquerda, onde os projetos são desenvolvidos. No painel da direita nós temos aqui, visualizando agora a entrada gráfica, sempre visualizamos um desenho, né? Um desenho que pode ser editado e selecionado no painel central ou aqui na caixa de listagem dos desenhos. Então vamos criar um edifício novo. Então nós temos aqui um botão, novo edifício, e vamos chamar esse novo edifício de Alve Cruzeiro, né? Que é o edifício Cruzeiro do Sul, né? Um projeto real. E nós vamos então desenvolver esse projeto. Então aqui nós vamos cadastrar o título do edifício. Edifício Cruzeiro do Sul. Então o título do cliente é o contratante do seu projeto. Então vamos colocar aqui construtora. Daria o nome da construtora ou o nome do empreendedor. Projeto de alvenaria estrutural. E aqui a norma em uso, né? Vamos utilizar o bloco de concreto da NBR 15961-1 de 2011. Portanto, aí já cadastramos os dados gerais do nosso edifício de alvenaria e partimos aqui para a segunda guia, onde nós vamos catalogar cada um dos pavimentos. Vamos começar aqui com o primeiro pavimento em alvenaria. Primeiro pave. E aqui o pé direito, vamos trabalhar com 2,90 m. Classificar como o primeiro pavimento. Mais um pavimento para cima, que vai ser o pavimento tipo. O pé direito, 2,89 m, né, que seria 14 fiadas de alvenaria, mais 9 centímetros da laje, né? E aqui, então, o número de pisos. O número de piso aqui se repete por 6 vezes e vamos classificar esse pavimento com pavimento classe tipo. Vamos agora inserir a cobertura. Pé direito 2,89, classe cobertura. E por fim, vamos inserir o pavimento CX caixa d'água, né? Que seria o pavimento, né? Onde nós teremos ali um cômodo, também com pé direito de 2,89, classificado como ático. E aí, nesse cômodo aqui superior, serão alojados os reservatórios de água, os reservatórios no pavimento acima do pavimento cobertura. E aqui, então, nós cadastramos os pavimentos e já partimos aqui para a guia materiais. Nessa guia, vai ficar disponível aqui o material concreto, né? Para o possível dimensionamento da laje, caso o usuário tenha também o módulo de concreto armado do TQS, assim como o cobrimento das lajes. E aí já passamos aqui para a guia cargas. Aqui na guia cargas nós temos aí a opção de separação de sobrecarga e podemos ou não utilizar a redução das parcelas acidentais no dimensionamento das paredes. Nesse projeto aqui nós não vamos utilizar esse recurso, apenas vamos manter aqui a separação das cargas permanentes, né, e acidentais. E aí aqui na guia de vento vamos criar aqui as condições de carregamento de vento na estrutura. Selecionamos aqui a região onde a edificação será executada e aqui a velocidade básica V0 já aparece em metros por segundo. Aqui vamos acertar a categoria de rugosidade, né, que é terrenos planos ou ondulados com obstáculos. Ok. Aqui já partimos então para a classe da edificação. O nosso edifício tem menos de 20 metros. E aqui o fator estatístico, vamos colocar aqui que edificação de uso residencial. Ok. Vamos calcular o coeficiente de arrasto. Então, quando nós clicamos aqui, o programa já estima a altura da nossa edificação. E aí nós já conhecemos, né, as dimensões da planta. Na face a 90 graus, nós temos ali
é 20 metros e 95 centímetros. A 270, de novo, 20 metros e 95 centímetros. Depois, a 0 graus, né? 14 metros e 35 centímetros. Essas são as dimensões em plantas, né, dos pavimentos de alvenaria que nós vamos lançar na sequência. 14, agora sim nós podemos calcular o coeficiente de arrasto, e aí os valores de coeficiente de arrasto já serão calculados e já serão inseridos aqui na tabela do coeficiente de arrasto. Então, portanto, nós temos a altura da edificação e a dimensão em planta. Essas duas variáveis nós conhecemos lá do projeto de arquitetura. E a incidência do vento, nós temos essa ilustração aqui, né? Vento a 0,180 seria o vento aí paralelo ao nosso teclado, né? E vento 90 a 270 seria o vento aí na direção, vamos chamar de direção global Y, tá ok? E assim, então, nós conseguimos cadastrar os dados do edifício, e aí vamos clicar aqui na guia Alvenaria e já vamos ajustar alguns critérios de projeto, né? Vamos selecionar aqui um fabricante e vamos trabalhar com o fabricante concreto, né? Porque nós vamos trabalhar com o fabricante concreto na modulação, bloco de concreto na modulação 40-15, ou onde o bloco inteiro tem as dimensões de 39 por 14, né? O meio bloco tem 19 por 14, o bloco L é 34 por 14 e o bloco T 54 por 14. Então nós temos toda a família completa de bloco para a modulação 40-15 aqui já disponível nesse banco de dados. Ok? E assim então nós temos o nosso edifício já cadastrado. Então, quando nós clicamos em OK, nós temos aqui o nosso projeto definido, com os pavimentos, cada um dos pavimentos, e assim nós podemos trabalhar no nosso projeto. Muito bem. Vamos seguir aqui a sequência dos slides, né? Então vamos rever aqui ó, a sequência que nós já trabalhamos até agora na nossa web aula. Então nós criamos um edifício novo, definimos que o projeto é de alvenaria estrutural, ativamos a norma em uso e na sequência nós cadastramos cada um dos pavimentos para que eu tenha o corte esquemático e tenha o edifício definido. E agora vamos partir para o passo a passo aí da entrada gráfica de alvenaria em planta. Então nós vamos definir aí os dados, né? Cada um deles e para cada pavimento, até a conclusão da definição da cerca de subestrutura, e aí teremos toda a entrada gráfica pronta. Então essa é a proposta da nossa primeira web aula, né? Então nós vamos começar trabalhando com a importação para trabalhar com o desenho de arquitetura. Lembrando a todos que ao final da nossa web aula de hoje, nós teremos um tempo disponível para realizar perguntas e respostas, né? E é claro que as perguntas e respostas que porventura não derem tempo de fazer hoje ou que surgir durante a semana, ou nós podemos trabalhar com essas perguntas na próxima web aula, ou vocês podem encaminhar as perguntas via e-mail, né, durante a semana, né? Tá ok? Ou, é claro, depois do curso também, nós estamos disponíveis com o nosso suporte técnico. Então, a partir de agora, já com o edifício cadastrado, nós vamos preparar os desenhos de arquitetura e vamos realizar o lançamento, né, da entrada gráfica de alvenaria em planta em cada um dos pavimentos do nosso projeto de alvenaria estrutural que nós acabamos de definir. Então, eu tenho aqui, por exemplo, o pavimento tipo, cobertura, caixa d'água, primeiro pavimento. Então, o nosso edifício já está cadastrado e eu preciso preparar o desenho que nós recebemos de arquitetura para que esse desenho de arquitetura possa ser utilizado como referência externa, né, para o lançamento dos blocos em plantas da alvenaria estrutural. Então, nós vamos aqui, através do comando aqui, pastas, né, do gerenciador, selecionar a pasta onde está guardado as arquiteturas, né? Então tem aqui a arquitetura do projeto Cruzeiro do Sul.
E aí eu tenho aqui, note que eu tenho um arquivo, né, em DWG realizado no AutoCAD, ou no Revit, ou no Arc 3D, enfim, um CAD DWG, mas infelizmente nós não conseguimos abrir o DWG, né, apesar de ter o mesmo nome, nós não conseguimos abrir o DWG utilizando o nosso editor gráfico. Então o caminho aqui é converter o arquivo DWG de qualquer CAD, né, para o CAD TQS. Então eu tenho aqui o menu de plotagem, e eu encontro aqui o comando converter DWG de qualquer CAD para o DWG TQS. Então eu venho aqui, adicionar, seleciono lá na pasta de arquiteturas o projeto Cruzeiro e clico no comando abrir e mando converter. Instantaneamente ele já gera a listagem, onde aparece aqui OK, né, aqui está tudo bem, gerou a listagem. Posso limpar aqui e fechar. Agora se eu voltar aqui na pasta Arc Cruzeiro, eu vejo aqui então que eu tenho os dois desenhos, né? O desenho original e o desenho já convertido. É claro que o desenho aqui, né, eu só tenho a planta de forma que interessa para a web aula de hoje, né? Na realidade, nós teríamos aí os cortes, né? As elevações, fachada, implantação. Então, o que eu faço é escolher um desenho, editar esse desenho já no formato DWG TQS, clicando aqui no edição gráfica, e aí no desenho eu então seleciono o que é interessante, ó. Seleciono o que é interessante, vou mover esse desenho, utilizando a tecla F aqui para selecionar o ponto de base, e o ponto de base eu vou pegar bem o meio aqui, né? O meio entre esse ponto e esse ponto. Seria o centro geométrico aí dos eixos de simetria aí do nosso projeto. E agora vou mover isso aqui para a coordenada 0,0. Digito aqui no teclado 0,0 e aperto a tecla Enter. E assim eu vou perceber que restaram dois pontos aí na tela, né? Um aqui à direita, que é a arquitetura completa, e aqui à esquerda, lá no 00, né? Ficou aí a arquitetura que interessa. Então agora eu posso apagar aqui o que não interessa, fazer a janela total e perceber aqui que eu tenho a arquitetura do térreo e o centro aqui do desenho está na coordenada 0,0. Então eu vou fazer arquivo, salvar como, e vou salvar isso aqui como arquitetura do térreo, né? E vou guardar esse arquivo lá no nosso projeto, né? C, TQS, a pasta de projeto, e o Cruzeiro aqui, e a pasta gerais dentro do edifício Cruzeiro fica aí guardada, justamente para eu poder guardar esse desenho de arquitetura, por exemplo, né? Volto ali no gerenciador, edito de novo o desenho original, seleciono o que me interessa, botão da direita, mover, F, M para selecionar o meio entre esses dois vértices, digito 0,0, e aí percebo aqui no cantinho direito, a arquitetura que não me interessa mais. E agora Shift F8 para a janela total, arquivo, salvar como, e esse aqui então é a arquitetura do tipo. Eu vou guardar esse desenho lá na pasta CTQS, a pasta Alvo Cruzeiro, Gerais, e aí vou salvar aqui arquitipo. Muito bem. E por último, vou fazer aqui com o último desenho, né? Repetir mais uma vez, selecionar a cobertura, botão da direita, mover, F, posso teclar J aqui para capturar essa linha, o centro dessa linha, que é aquele mesmo centro, 0,0, Enter, apago isso aqui que não interessa mais, Shift F8, esse aí é o que me interessa, arquivo, salvar como, lá na pasta C, TQS, Cruzeiro, Gerais, e aí vou repetir por última vez aqui, Arc, agora é a cobertura, né? Arc Cob, salvar. Pronto. Agora eu já tenho de volta ao gerenciador, eu posso ir lá no projeto Alvo Cruzeiro, na pasta Gerais, e os arquivos preparados estão aqui. Então eu tenho o arquitipo, o arquiterre e a arquicobertura. Muito bem, então eu vou selecionar aqui o pavimento tipo e vou começar a entrada gráfica de alvenaria em planta, né, do pavimento tipo. Vou clicar aqui no lapisinho. Então eu vou editar a entrada gráfica de alvenaria em planta, que inicialmente está em branco,
e eu vou colocar aqui o primeiro desenho como referência externa. Geralmente, os desenhos de arquitetura são desenhados ou produzidos lá no CAD pelo arquiteto na escala em metros, né? Então eu já ajusto a escala aqui para centímetros, escala em X e em Y. Vou inserir essa nova referência externa, né? Vou lá na pasta gerais do edifício, eu estou no pavimento tipo, abrir, posiciono no 0,0, Enter, Shift F8, eu tenho aqui a arquitetura. Para confirmar, né, eu vou medir aqui uma distância conhecida entre dois pontos, né? E vou medir a espessura dessa parede aqui, por exemplo, né? Eu tenho que ter 15 unidades de desenho. Então, portanto, a referência externa aqui foi inserida na escala correta. E se eu desejar, eu posso eliminar as cores originais aí para ficar esse tom de cinza, o que facilita bastante aí a modulação. E aí vou começar a modulação. Portanto, voltamos aqui, né? Já que ficamos sem som por alguns instantes, a modulação de primeira fiada, né? E aí a modulação de segunda fiada, onde eu tenho um bloco de 34 combinando com 39. Se essa for a primeira fiada, eu vou ter uma segunda fiada aqui combinando um bloco de 34 com 39. Na região em T, nós teremos um bloco de 54 combinando com um bloco de 39 e outros blocos inteiros. Então, nós temos aqui a regra base para a modulação. Então, vamos voltar lá na nossa entrada gráfica e vamos posicionar aqui nesse vértice o primeiro bloco. Vamos posicionar o primeiro bloco, vamos selecionar a família aqui do bloco 4015 e o primeiro bloco que vai entrar, então, é um bloco L de 34. Vou inserir o comando e aí percebam você que se eu teclar a tecla F2, eu mudo o ponto de inserção. Vamos aproximar um pouco mais. E eu estou aqui com o mouse agarrado ao bloco, né? Sem nenhum desconto. Vou teclar a letra R para descontar o revestimento de meio centímetro. Digito ponto 5, Enter. Agora o mouse está ali defasado, né? De meio centímetros. Se eu apertar F2, eu mudo o ponto de inserção aqui e posiciono o bloco com precisão a meio centímetro de uma das faces e meio centímetro na outra face. E aí, a partir daqui, vamos trabalhar com o bloco de 4015. E aí, vou inserir o próximo bloco. E assim, vou realizando a distribuição. Percebam que aqui, ó, já não vai caber um bloco inteiro. Justamente porque a modulação não está padronizada, né? Geralmente acontece isso, ó. A modulação, apesar de estar padronizada aproximadamente de 5 em 5 centímetros, né? Houve aqui
houve aqui uma situação onde nós tivemos aqui uma diferença. Então, o que nós vamos apagar isso aqui. Apaguei com o comando F5 de apagar. E vamos experimentar aqui um bloco de 34. E aí vamos inserir esse bloco aqui. F4, eu consigo girar o bloco. Olha que beleza. Aí eu vou posicionar o próximo bloco aqui. F4 de novo. Posiciono o próximo. Eu aponto a direção do bloco a ser inserido e insiro o bloco. Vamos voltar para o bloco inteiro. E vamos ver que se nesse vértice aqui eu consigo trabalhar com a situação de bloco inteiro. É claro aqui, deu certo. Eu vou colocar o bloco de 34. Entrando aqui. F4 para girar o bloco. E F5 eu alterno o bloco a ser inserido. É um bloco inteiro agora. Posiciono a direção e clico na direção do bloco que for interessante na distribuição do próximo bloco. E aí eu vou trabalhando aqui. Aqui eu também vou trabalhar na modulação, né? Então já não deu certo aqui. Então eu vou apagar esses últimos blocos aqui, ó. E vou trabalhar aqui com... Vou experimentar 3 blocos de 35. E agora eu vou posicionar um bloco inteiro. Vamos ver agora. Agora sim, né? Agora deu certo. Então eu vou trabalhando aqui na medida do possível com o maior número de bloco inteiro, né? E aí trabalha aí quando for possível, né? Na combinação. Opa, olha lá, vamos apagar isso aqui. Apontar o bloco por referência. F4 para girar até a posição interessante. E clico no quadrante ali mais aproximado possível. E aí volta a distribuir bloco inteiros, né? Aqui ficou bom, vamos para cá. F4 para girar, aponto o quadrante e aperto o botão esquerdo do mouse. E aí vou lá, aqui também deu certo, aqui é uma região em T. Vou colocar um bloco de 54, ó. F4. Então, eu evito, né, o uso de meio bloco e blocos aquele pastilha, né, ou bloco compensador de 4 ou de 9 centímetros. Estou aqui tentando fazer uma modulação com o maior número de blocos inteiro possível. Aí eu venho aqui no trabalho aqui, vou para o lado de cá, vou continuar a modulação. Bloco 4015, inserir bloco por referência, F4 para girar, e aí aponto a direção. Aqui também deu certo. Seguindo a regrinha, um bloco de 34 entra aqui, aponta a direção, F5 para alterar o bloco inteiro, e aí vou distribuindo. Agora vou resolver essa situação aqui. Bloco inteiro. Aqui já passou, né? Então, também não ficou bom não. F9 para desfazer, eu quero o bloco inteiro. 4015. Muito bom. 4015. E aí eu vou trabalhando na modulação. Aqui passou. Vamos tirar, vamos colocar um bloco L aqui. Agora vamos colocar um bloco inteiro de novo. Só que agora, ó, inserir bloco, se eu apertar F4, o bloco gira a 45 graus. Note que eu peguei o comando inserir um bloco, né? F4 gira o bloco, F5 gira a 45 graus. Ó. Auxiliar, capturei aquele ponto, põe o mouse aqui a 45 graus, arroba 21 centímetros. Posicionei ali. Agora vamos tentar colocar um bloco inteiro aqui, né? Bloco por referência. E agora parece que cabe meio bloco, né? Então eu já acabei de falar que eu evito colocar bloco especiais, né? Justamente para evitar a sair da modulação padrão. Mas quando não tem jeito, não tem jeito, né? Então vamos colocar um meio bloco aqui. E aí vamos inserir um bloco por referência aqui, um bloco L, né? E aí ficou resolvido assim. Essa situação aqui. Aí vamos utilizar o comando espelhar, selecionando esses 3 blocos, capturando o centro desse bloco aqui, vamos segurar o ortogonal ligado. Aí ele pergunta se eu quero apagar, eu digo que não. Então resolveu para lá. E aqui eu vou inserindo os blocos inteiros, né?
Então aqui eu tenho essa solução. E assim eu vou trabalhando, né? Eu posso utilizar, né, abrir mão aqui do recurso de espelhar os blocos. Ó. Primeiro ponto de espelhamento, vou usar aquele 0,0, né? Olha lá. Apaga, não. E aí eu já tenho a solução do lado de cá, né? E aí então eu vou agora modular essa região central, depois eu posso espelhar o que for de espelho, né? E vou trabalhando assim na modulação até que eu chegue nessa situação aqui, ó. Já tenho o projeto já no mais avançado, né? Porque senão nós não teríamos tempo hábil aí para trabalhar com toda a modulação ou toda a entrada gráfica. Então vamos, a partir de agora, alternar aqui já em projetos mais avançados, né? O mesmo projeto, só que em versões mais avançadas. E agora eu tenho aqui a modulação, né? Toda realizada na entrada gráfica do pavimento tipo, né? E aqui vocês percebam aí que eu ilustrei aqui, desenhei manualmente aqui, que eu posicionei 3 blocos de 35 aqui e 2 blocos de 35 aqui, né? E o meio bloco aqui fugindo da modulação padrão. O resto, eu fui no padrão, né? Na medida do possível. Então tinha aqui o bloco de 54, funcionou bem, o bloco L entrando aqui, o bloco 54 funcionou bem aqui. Depois eu precisei colocar mais meio bloco aqui, né? Então eu evito, na medida do possível, ou absolutamente, o uso de compensadores ou bloco pastilha de 4 ou 9 centímetros. E tento, na medida do possível, usar blocos inteiros, utilizando a regra aí de bloco L nos cantos e bloco T nos cruzamentos em T. Então aí eu tenho toda a modulação pronta e agora então eu vou partir para a definição das aberturas de portas e janelas. As aberturas de portas e janelas são resultantes, né, da modulação também. Então eu tenho aqui na arquitetura uma janela aqui, né, ilustrada aqui com aproximadamente 120 centímetros. Então eu venho aqui na barra de ferramentas de porta e janela. E aí vou ver se existe já modulado, existe aqui modulado, vamos editar como é que está. Então a J120 com as dimensões de 119, né? Porque a resultante vai ser 119 mais 1 centímetro de cada lado. Depois aqui a largura em planta, tranquilo, para ficar maior um pouco que o 14 centímetros está com 25. A altura em elevação está com 1 metro. Né? A cota inicial, que é o peitoril, está com 1,21 m. O comprimento da verga está com 159 centímetros, que é exatamente 40 centímetros, ou seja, um bloco, né? Meio bloco para cada lado. E também tem contraverga. Vamos ok aqui, ok, e vamos inserir a primeira J120. Então, posiciona aqui o meio entre esse vértice e posiciona o título. Percebam que inserir aqui a ilustração da abertura de janela, o título da janela fica sempre do lado de dentro, aí, apontando a abertura, e os blocos mudam aí automaticamente de amarelo para essa cor marrom, né? Para justamente fazer uma diferenciação entre os blocos que estão sob porta e janela e os blocos que estão modulados da primeira à última fiada. Vamos inserir mais uma janela aqui. Então posiciono, vou teclar a letra M e vou capturar esses 2 vértices e posicionar o título. Aí, agora aqui uma porta, né? Então eu conheço a dimensão da porta, escolho a porta a ser inserida, F5 para girar de 45 graus e vou posicionar bem no meio aqui, né? Entre esse vértice aqui e esse aqui. É claro que depois eu vou arrumar uma solução construtiva lá com o empreendedor ou com a construtora de como esses vértices aqui serão resolvidos, né? Ok? Então mais uma porta, o meio entre esse vértice e esse vértice, F4, posiciono o título, né? Aqui eu venho aqui, eu tenho uma situação especial aqui, né? Que aqui eu tenho uma porta e essa porta está cumprindo a dimensão aqui, né? Vamos medir de novo. Medir aqui, Shift F9. Se eu pegar daqui até aqui, eu tenho uma porta aí de 200 centímetros. Vamos ver se essa porta está aqui cadastrada. Ela, porta 200. Ok. F4, F5 para ficar a 0 graus. Então eu tenho que posicionar ela aqui. Agora eu posso teclar a letra B para capturar efetivamente
o centro daquele bloco, né, e posicionar o título. Então aqui uma porta que vai para a sacada, e aqui eu tenho uma sacada, ó, que tem um peitoril em alvenaria, então é praticamente uma janela, né? E só que essa janela agora, ela mede toda a extensão aqui da parede, ela mede daqui, né, até aqui. Então medida aqui 241, então é uma janela aí que tem 239 centímetros, né? Então eu não tenho essa janela disponível, então eu clico aqui em editar hipótese de janelas, né? E vou perceber aqui que essa janela já está cadastrada, chamada de sacada, né? 239, né? Ok. Se não tivesse, né? Vamos fazer assim, vamos ilustrar aqui, né? Vamos eliminar essa aqui, remover essa aqui e vamos inserir uma nova. Ó, nova, copiar uma existente, vamos chamar de... Ah, aqui é porta, né? Realmente a gente não ia usar aquilo lá não, aqui é janela, né? Nova janela vou criar uma a partir de uma existente. Né? Então eu venho aqui, vou chamar de sacada, né? Sacada, e aí as dimensões, vamos chamar aqui de sacada, que aí não tem esquadria, né? É simplesmente a abertura com algum tipo de acabamento. E ela vai ter 239, né? 239 centímetros. E vou manter aí a altura e o peitoril da outra porta, da outra janela. Então eu fico aqui com comprimento em planta 239, né? E aqui eu não tenho espaço, né, para verga 45 de cada lado. Eu tenho espaço só 15 centímetros de cada lado. Então aqui no comprimento da verga eu vou para 269. E aqui também 269. Ok? Então está cadastrado a janela, a abertura do tipo janela chamada saque. Ok? E aí então eu venho, seleciono aqui a janela, saque de sacada, né? E aí eu vou posicionar aqui, bem aqui nessa posição. Coincidentemente cai no centro, no B desse bloco aqui. Muito bom. Aí tem outra sacada para cá. Vou inserir aqui também. Opa, sacada. É aqui. No centro, letra B para esse bloco, posiciona. Aqui eu tenho uma porta, que é a porta 200. Legal. Vem aqui, letra B. E assim eu vou posicionando todas as aberturas de porta e janela. Até que eu tenha essa situação aqui, onde todas as aberturas de porta e janela já estão definidas, né? E aí eu passo para o próximo passo, da entrada gráfica em alvenaria em planta, né? Que seria, seria a definição, né? Já definimos as portas e janelas, né? Tomando cuidado com a seleção do CG, posicionando o título conforme o ponto de vista, e vocês perceberam a alteração, que o bloco sob porta e janela ganha um outro nível, outra cor. E agora os graus, né? Os pontos de graus, né? Eu vou grautear aqui no nosso exemplo, nossa web-aula, os vértices de portas e paredes. E também vou criando novos graus nas adjacências de portas e janelas. Notem que essa escolha, né? É uma escolha do projetista. Vocês vão grautear apenas se desejarem, né? Existe aí uma linha de projetista que entende que não há necessidade nenhuma de grautear, desde que os blocos estejam dentro da tensão. Outra linha de projetista entende que é interessante grautear, como nós vamos fazer aqui no exemplo. Então aí fica a cargo do projetista escolher. Então nós vamos fazer aqui, ó, ilustrar como vai grautear. Então você vai escolher se vai grautear ou não. Barra de ferramentas de parede, eu encontro aqui o botãozinho de grautear bloco. Então eu clico aqui e clico no bloco. Ele dá a opção e eu seleciono o bloco com o furo que eu quero grautear. Seleciono aqui, meio grout. Seleciono o comando, meio grout. Se estiver girado, não tem problema, tem um comando aqui para inverter o bloco. Venho aqui, grautear, né? Furo 2. Vamos ver aqui. Grautear, furo 2. Então eu vou grauteando aqui todas as aberturas e adjacência de portas e janelas, né? Aqui escolho, também vai ser furo 2. Aqui é um bloco de 3 furos, groute 1/3, né? E assim eu vou grauteando toda a entrada gráfica até que eu tenha essa situação aqui, ó, onde eu tenho todos os blocos já grauteados,
conforme a escolha do projetista, né? Claro que grautear não é uma condição de projeto, você escolhe se quer grautear ou não e quais são os pontos que serão grauteados. E aqui eu tenho uma escolha onde eu escolhi grautear todos os cruzamentos de parede e todas as adjacências de portas e janelas. Bom, com todos os grautes definidos, eu vou partir então para a definição das paredes, né? Então eu tenho aqui a barra de ferramentas de parede e tem o comando aqui, retângulo de cerca de parede. Confirmo sim que a parede é de alvenaria estrutural e posiciono a abertura. Desculpe, posiciono o ponto de vista da parede. Então eu tenho aqui um comando, né, onde eu defino o retângulo de parede. Vamos fazer a próxima parede lá, né? O retângulo de parede, digo que a parede, sim, é a parede de alvenaria estrutural, e aí posiciono a parede. Notem que eu coloco dentro da cerca de parede os blocos efetivamente da parede e o primeiro bloco, ó, somente o primeiro bloco de cada parede perpendicular adjacente. Não poderia cercar aqui, né, o CG do próximo bloco, senão ia ficar errado. Então assim eu garanto com que a linha de carga, né, que vai tornar a parede uma parede de alvenaria estrutural, entre efetivamente na parede e vá até, ó, a linha de eixo da parede perpendicular, né? Para isso, então, eu tenho que fazer com que esta cerca aqui, esse retângulo, envolva o primeiro bloco de cada parede perpendicular adjacente. Vamos aqui para a parede 3, ó. Faço o retângulo. E aí tomo cuidado de escolher uma posição onde o retângulo vai envolver, ó, além dos blocos da própria parede, o primeiro bloco, né? Estou movendo aqui e mostrando para vocês, ó, o primeiro bloco de cada parede perpendicular adjacente, pelo menos o CG do primeiro bloco, né? Não precisa cercar, envolver todo o bloco, mas eu devo envolver pelo menos o primeiro CG. Vamos desfazer isso aqui para ilustrar. F9, desfiz o comando e eu tenho condição de fazer uma cerca, né, por poligonal. Agora eu vou fazer um pouquinho diferente, ó. Vou cercar o primeiro bloco aqui, não posso cercar um segundo. Então eu devo vir aqui. Aqui eu tenho que cercar o primeiro bloco da parede perpendicular adjacente, ó. Então eu estou usando um comando, né? Olha lá. Apenas o primeiro bloco pode ser envolvido, tá? E aí posiciono o título da parede, ó. Beleza, não tem problema nenhum. O título da parede não pode ficar fora, né, da parede propriamente dita, porque senão fica errado, né? Ele até ilustra de vermelho. Portanto, o título da parede, aquele vértice ali, ó, aquela bolinha que tem no vértice superior aí do triângulo, tem que ficar dentro da poligonal. E assim, então, eu vou definindo as aberturas de portas e janelas. Também defino as paredes, né, os grautes, e eu vou ter uma situação onde todas as paredes estão definidas. Todas as paredes estão definidas. E aí eu parto então para a definição das lajes, né? Então aqui na barra de ferramenta de lajes, né, eu tenho... Opa, vamos voltar aqui. Na barra de ferramenta de lajes, eu tenho como definir todas as minhas lajes. Nessa entrada aqui não está a referência externa, vamos colocar aqui a arquitetura do pavimento tipo. Muito bem. E aqui a gente percebe que, vamos mudar a cor, né? Aqui nós temos uma sacada, ó, que aqui é uma laje em balanço, né? Então essa laje, ela não tem o contorno da linha de carga justamente porque não existe parede aqui. Então o que eu faço é definir um contorno auxiliar, né, saindo de cima da linha da parede, da linha de carga, com o ortogonal ligado, né, já descontando ali o meio centímetro. E assim, então, eu posso lançar a laje aqui.
E agora eu tenho o fechamento de porta. Eu posso utilizar o comando de espelho para espelhar eu espelhei aqui, agora eu tenho aqui também, né? E agora eu posso lançar os dados da laje. Vamos começar por essa primeira laje aqui. Aí eu venho aqui, dados de laje. Aí eu tenho a barra de ferramenta aqui, né? Onde eu tenho dados atuais. Vamos colocar uma laje de 9 centímetros, aí combinando com aquela definição lá que nós criamos na edição dos dados do edifício, que o pé direito, né, do nosso pavimento era de 2,89 m, né? Pé direito aqui vai ser face superior da laje até a face superior da laje do piso abaixo, né? Então, aqui nós vamos lançar as sobrecargas da laje, então vamos colocar uma parcela permanente aí de 0,1 tonelada-força por metro quadrado e 0,15 tonelada-força por metro quadrado de parcela acidental. Ok, ok. Inserir. E posicionei a primeira laje. Vou posicionar a segunda, a terceira e assim por diante. Então eu defino todas as lajes, né? Até que eu tenha o projeto com todas as lajes definidas, né? Então eu defino todas as lajes do projeto, né? E aqui, nessa região central, nós estamos no pavimento tipo, né? Aqui, ó, fiz uma simulação lançando uma laje com uma sobrecarga um pouco maior para simular aí o que seria a escada, né? Vamos mudar isso aqui, ó. Eu vou apagar essa laje, né? Apago o tipo e apago a poligonal. E vamos colocar aqui a carga de reação da escada. De novo aqui eu não tenho... que a referência externa já existe, mas está desligada, né? Então nós temos a escada, né, que vai ter reação de apoio nessa região da parede aqui. Então eu faço a conta manualmente de qual é a carga de reação da escada, em função de como essa escada vai apoiar, né, na parede de alvenaria. E aí eu encontro aqui na barra de ferramentas de parede, ó, importante isso aqui, na barra de ferramentas de parede, eu encontro aqui um comando, né, para a definição de carga distribuída linear. Primeiro eu defino o valor da carga, né, faço a conta manual de quanto é a carga de reação por metro linear, né, tonelada-força por metro linear. Aí fiz a continha, achei lá 1,25 tonelada-força por metro linear. É a carga de reação da escada em função do peso próprio, da carga acidental, da carga de revestimento e do tipo de apoio que eu vou fazer para essa escada apoiar na minha laje. E aí achei aqui a carga de reação e eu vou aplicar essa carga de reação exatamente em cima vamos ligar aqui a captura. Ligamos aqui a captura. Captura ligada. E aí eu venho aqui para a carga distribuída linear. E vou aplicar daqui até ali, né? Então, 1,25 tonelada-força linear. Vamos aplicar aqui também. Vou aplicar daqui até ali. Aí faço a mesma coisa daqui até aqui. Daqui, daqui até lá. Ficou errado, né? F9 para desfazer. Seleciono o comando, captura aquele ponto ali com a letra E e o final com a letra E ali. Então eu vou aplicando a carga de reação da minha escada. Daqui até ali. E aí o comando que eu estou utilizando, né? É esse comando aqui, ó. Inserir carga distribuída. Eu vou pegar daqui até lá. Pronto. Tem a carga de reação da minha escada. Agora, voltando aqui à barra de ferramenta de laje, eu vou perceber que eu tenho aqui, ó, parede divisória, que não é de alvenaria estrutural. Então, eu vou fazer a continha manual também
e vou ver aqui quanto que pesa essa parede. E agora, na barra de ferramenta de laje, hein, eu encontro aqui o valor da carga distribuída linear. Vamos colocar aqui 0,5 tonelada força por metro linear, que está pesando essa parede de alvenaria de vedação aqui, né? E aí utilizo o comando aqui, ó, carga distribuída linear. Eu vou aplicar essa carga do meio entre esses dois pontos até aqui nessa porta, né? Depois agora, de novo, né, o meio entre esses dois pontos até aqui nessa abertura. Então assim, ó, eu concluo o lançamento da carga distribuída linear por área ali. Aqui na sacada, eu também já lancei aqui a carga distribuída aqui de parapeito, né, dentro da laje, tá ok? E assim, então, concluí a entrada de dados de laje e carga de alvenaria na nossa entrada gráfica de alvenaria em planta, tá ok? Vamos fechar aqui. E agora, então, nós temos aqui, ó, a sequência, né, recapitulando. Lançamos os graus, né, em pontos estratégicos. E aí definimos as cercas de paredes, né, e as linhas de cargas foram definidas automaticamente nas paredes que têm função de alvenaria estrutural. Então a cerca deve envolver o primeiro bloco de cada parede perpendicular adjacente, sempre, né? O primeiro, e só o primeiro. E o título aponta o ponto de vista da parede em elevação. Aqui as lajes serão limitadas pelas linhas de cargas e o fechamento de bordo no caso da laje em balanço, não posso esquecer. Fechamento de bordo livre ali chamando a atenção. Agora nós vamos partir para a definição das cercas. E aí, a partir da versão 17, nós temos o comando da definição das cercas automáticas de parede. Porém, ao invés de usar direto o comando da definição de cerca automática, vamos explicar aqui o que são as cercas, né? As cercas de subestrutura para as cargas verticais são aquelas cercas que definem os grupos de paredes que vão trabalhar simultaneamente com relação às cargas verticais, né? Então, o que estabelece um limite numa cerca de subestrutura? É exatamente as aberturas de portas e janelas. Então, percebo que eu tenho aqui a cerca de parede, né, limitada ali pelas aberturas de porta e janela. Aqui eu tenho a cerca de subestrutura 1, a cerca de subestrutura 2. Vamos ver como que faz isso no lançamento de cerca a cerca, né? Então vamos aqui de volta aqui àquela entrada gráfica, onde eu já tenho todas as paredes definidas, todas as lajes definidas, e vamos para a barra de ferramenta de cerca de subestrutura. E aqui nessa região, então, vamos lançar a primeira cerca de subestrutura para a carga vertical. Então, comando cerca de subestrutura, carga vertical, ok. E aí eu aproximo um pouco e faço a poligonal, né, contornando aí, envolvendo os blocos da subestrutura, sendo que o limite da nossa subestrutura são justamente as aberturas de porta e janela. E aí posiciono o título. Fiz a primeira cerca de subestrutura ali. Uma próxima cerca de subestrutura. E aqui então, olha lá, lancei a próxima cerca de subestrutura e posiciono o título. E aí eu vou para essa condição aqui, onde todas as cercas de subestrutura estão lançadas, né? Agora eu tenho a cerca de subestrutura de vento na direção X. Então eu faço a poligonal. Vamos aqui ilustrar como que é feito, né? Eu venho aqui para a barra de ferramenta de cerca de subestrutura e aí faço vento X. E aí faço uma poligonal envolvendo efetivamente os blocos que estão na direção X e tem a opção de envolver também as abas, né, para funcionar como flanges aí na cerca de subestrutura. E aí vou definindo a cerca de subestrutura com os comandos aí de poligonais, né, até que eu tenha, né, todas as cercas de subestrutura definidas e eu posso então abrir mão desse recurso novo da versão 17, ó, onde eu vou no pavimento tipo e executo o comando, ó, de cerca de subestrutura automática. Está aqui, ó. Ele diz que vai salvar os dados e aí define automaticamente todas as cercas de subestrutura. E aí percebam aqui, ó, que eu tenho todas as cercas definidas. Então, para ficar mais ilustrativo, eu vou entrar aqui no parâmetro de visualização e vou desabilitar as cercas de vento X e Y para a gente poder ilustrar aqui, ó, todas as cercas verticais lançadas, né? E todas essas cercas estão efetivamente limitadas pelas aberturas de portas e janelas. Vamos ficar agora só com a visualização da cerca na direção Y. Olha lá. Todos os grupos de paredes que estão trabalhando em relação às cargas verticais. Para ficar mais ilustrativo ainda,
nós vamos aqui selecionar aqui só a cerca de vento Y e eu vou mover aqui um pouco para a direita, né? Só para vocês perceberem aí quais são as cercas de subestrutura. Vou habilitar a visualização aqui da cerca X, né? E vou mover aqui para cima, né? Então percebam aqui, ó. Essa aqui são as cercas de subestrutura que estão defendendo a estrutura com relação ao vento na direção 0 e 180. E essas aqui, onde eu estou passando o mouse, são as cercas de subestruturas que estão defendendo a nossa subestrutura na direção Y, né? Ou 90 a 270 graus. Tá certo? Então, esse comando de definição de cerca de subestrutura, vamos sair sem salvar, vamos voltar aqui no tipo entrada gráfica da alvenaria em planta, e aí então nós temos aqui a entrada gráfica concluída do pavimento tipo, tá ok? Então, o próximo passo aqui agora seria o processamento da extração local no pavimento, né? E aí então eu faria os comandos, né, de extração gráfica, seria o processamento local, e ia checar as cercas de paredes, né? Se tivesse tudo ok, como eu acho que já está, né? Mas eu precisaria processar essa operação, mas essa operação nós vamos realizar na próxima web-aula, tá? Agora, nós vamos pular essa parte de operação e vamos subentender que o projeto está bem definido e vamos partir, então, vamos salvar esse arquivo aqui do pavimento tipo, né? O pavimento tipo eu vou guardar lá naquele projeto que a gente estava desenvolvendo, né? O Alve Cruzeiro na pasta tipo, né? E vamos sobrepor aí o que já existe, agora sim. Então, naquele projeto que nós criamos, né? Eu tenho agora o pavimento tipo pronto. Então, essa é a situação. E os demais pavimentos estão vazios. Então, o que eu faço? Eu vou para o pavimento abaixo, né? Vamos editar a entrada gráfica que está vazia. E como é muito parecida a arquitetura, eu vou copiar a entrada gráfica do pavimento tipo aqui no primeiro pavimento. Assim eu tenho o pavimento tipo repetido, vou inserir a referência externa que nós preparamos há pouco, né? Aqui na pasta gerais. Aqui nós estamos no primeiro pavimento, que é a arquitetura do térreo. 0,0, aqui vai precisar acertar a escala, né? Então vamos acertar a escala. Referências externas, vamos apagar essa aqui e vamos inserir uma nova. Só que ao inserir essa nova, nós vamos já ajustar a escala, né? Lá na pasta gerais, arqui do térreo, abrir 0,0, ponto de inserção, e aí sim eu tenho a arquitetura aqui. A diferença nesse projeto aqui é exatamente aqui. Eu tinha uma janela, né? Então, barra de ferramentas de porta e janela. Eu vou apagar essa janela aqui, e vou substituir por uma porta. Né? Uma porta aqui um pouco mais larga. E vou inserir essa porta aqui. Então, vou posicionar aqui no meio, entre esses dois blocos aqui. E aí virou uma porta no lugar de janela. Essa é uma alteração. A outra alteração é nessa região aqui, né? Nessa região aqui, o que eu tinha antes, né? Uma laje aqui, né? Essa laje ainda vai existir, né? Porém, eu não tenho mais a alvenaria aí, né? Então, na barra de ferramentas de parede, eu vou mover esse poligonal para cá, ó. E com o comando F12 eu vou diminuir o tamanho dessa cerca para ficar até daqui até aqui mais ou menos, né? Percebe que aqui então a parede fica menor, né? Então eu não tenho mais barra de ferramenta de porta e janela, eu não tenho mais essa sacada, né? Vira uma abertura. Então o comando F5 para apagar, né? E apago também esses blocos aqui, né? Apago esses blocos aqui. Aqui, ó, o bloco que era um bloco T, vou substituir por um bloco L. Então eu tenho um comando aqui bacana, substituir por canto de referência, e vou colocar um bloco de 34. Resolveu ali. Vou acertar o outro lado. F5 para apagar o título da abertura, F5 para apagar a abertura. Vou apagar alguns blocos. Né? Esse aqui eu vou substituir. Ou eu posso apagar, ó. Fica até mais fácil. Apagar
e inserir um bloco 4015, 3515, por referência a partir desse, né? Aqui, ó, onde eu tenho um bloco inteiro, vamos utilizar o comando para substituir e escolher um bloco 5515, ó lá, deu certinho, né? E aí estou arrumando a modulação. Aqui eu vou fazer diferente, vou apagar e vou inserir um 5515. Pronto. Aí eu já tenho aí o pavimento tipo já definido. Vou mostrar para vocês que eu também posso, né, distribuir bloco de segunda fiada. Desculpe, bloco de primeira fiada, mas com dimensão diferente. Então vou colocar aqui a modulação 40-20 e vou inserir aqui um primeiro bloco inteiro, né? Vamos colocar aqui um bloco 40-20 a partir desse bloco aqui, ó. F4 para girar, centralizado ali, né? F4 giro para cá. E aí vou posicionando os blocos. F4. E aí define mais algumas paredes, mais duas paredes. E aí então eu vou na cerca de paredes, né? E vou definir a próxima parede. Vamos ver como está o título da parede atual. Ok, a próxima parede é 38. Vou fazer aqui um retângulo de parede. Vou dizer que ela tem função estrutural para ter a carga, né? Pelo menos. E aí eu não envolvo o bloco das paredes que tenha de espessura diferente, justamente porque é para não acontecer a amarração entre elas. Eu quero amarração nos blocos de mesma família, né? E aí eu tenho. E aí, para ficar certinho, vou lançar a cerca de subestrutura aqui. Vou ver qual que é a próxima cerca. A próxima cerca aqui, a última cerca era 17, então tudo bem que ela seja um número maior. E aí vou colocar essa cerca de subestrutura envolvendo, ó, somente os blocos da família agora sem envolver o bloco das paredes perpendiculares por causa da dimensão que está diferente. E criei então uma subestrutura aí para aquela, vamos dizer, um muro, né? Um muro aí onde estabelece aí o limite do apartamento aí do primeiro pavimento, que é um pouquinho diferente do pavimento tipo. E aí agora eu tenho o pavimento tipo, no pavimento cobertura, né? Eu posso também copiar a entrada gráfica do primeiro pavimento e realizar as alterações que eu julgar necessárias. Por exemplo, apagando essas... não, aqui não apaga não. Vamos ver aqui como é que está as lajes, né? O que eu posso fazer aqui é alterar as cargas das lajes, né? Então, barra de ferramenta de lajes, dados, alterar laje. Vou fazer uma seleção de todas as lajes simultaneamente e vou alterar justamente a sobrecarga, né? A parcela permanente vem para 0,05. E aí eu posso zerar a parcela acidental ou colocar também uma carga bem baixinha aí, né? Seria a carga lá em cima do telhado, né? Seria a carga da estrutura de madeira mais a carga de telha, efetivamente, mais uma pequena sobrecarga ali, né? Pronto, alterei todas as cargas da laje. Aqui fica faltando a laje, né? Então vamos definir essa laje, barra de ferramenta de laje, a próxima laje. Então eu venho aqui com dados atuais da laje, eu vou colocar uma laje aqui. Agora a laje está em cima aqui da caixa d'água. Vou manter ela com 9 ou uma espessura um pouco maior, vamos colocar ela com 12 centímetros, que justamente ela vai pegar a carga aí agora dos reservatórios, né? Então, como eu tenho aqui, já vi na arquitetura que eu tenho 4 reservatórios aí de 1 metro de altura cada um, então vamos colocar uma carga acidental de 1 tonelada força por metro quadrado, né? Ok, e vamos inserir essa laje. E assim, então, nós temos a laje que vai receber aí a carga dos reservatórios. E no pavimento acima, vai ser o ático, né? Então, eu vou inserir a referência externa do ático, que eu já preparei também, lá na pasta gerais, arquitetura da cobertura. Vamos cortar isso aqui. Escala 100, beleza. Inserir nova, arquitetura da cobertura na pasta gerais.
0,0, Enter. E aí eu tenho a arquitetura aqui. E aí, então, eu vou copiar o que tinha embaixo, aqui os reservatórios, né? Eu vou copiar o que tinha embaixo, e apagar, e acertar, até que eu fique com todas as entradas gráficas prontas, como está aqui nesse projeto. Então, está aqui a entrada gráfica do pavimento, né? Caixa d'água. E aí eu tenho aqui as paredes da alvenaria, dos dois, onde ficam os reservatórios. E aqui eu tenho um quartinho, né? E depois eu tenho uma parede aí de platibanda. E aí eu tenho o projeto efetivamente concluído, tá? Então nós temos assim o fim da nossa primeira web aula. E aí abrimos a participação de vocês, com a participação e a colaboração da nossa colega que está lá na TQS, a Liliane. E vocês então agora poderão realizar as perguntas via bate-papo. E aí eu estou disponível aqui por alguns minutos para responder essas perguntas. Tá ok? Boa tarde a todos. Armando, a primeira pergunta é do engenheiro Fábio. Se eu quiser trabalhar com blocos cerâmicos, seria possível? Claro que sim, né? Quando nós criamos o edifício, né, ou podemos editar o edifício, e aqui nós temos aqui, ó, a norma em uso, né? E aí eu tenho bloco de concreto e bloco cerâmico. Se eu escolher bloco cerâmico, na edição dos dados do fabricante, eu vou escolher um fabricante cerâmico. Lembrando que os fabricantes estão aqui, ó, editar dados dos fabricantes, e eu tenho aqui alguns fabricantes. Vamos lá, fabricantes, comum a todos os projetos novos. Eu tenho disponível aqui o bloco concreto, o bloco concreto 30, né? O bloco cerâmico também está aqui na modulação 35 e 40 também. Então, o projetista vai escolher qual é o tipo de bloco em função do seu projeto e em função da disponibilidade dos blocos que vão chegar na obra, né? Tá ok? Então eu posso trabalhar com bloco de concreto e bloco cerâmico. Vamos à próxima pergunta? A próxima pergunta é do engenheiro Paulo Mafra. Qual a junta que você está usando? Qual seria o tamanho? Muito boa a pergunta do Paulo. Eu não chamei atenção para esse item, né? Vamos aqui editar a entrada gráfica. Vamos aqui barra de ferramenta de parede. Olhar aqui o parâmetro de visualização. Vamos desabilitar essa história de fazer a cerca e vamos linkar os furos nos blocos. Eu vou aproximar aqui na região onde nós começamos. Nós vamos poder medir aqui a distância entre um bloco e outro. É exatamente 1 centímetro, né? Uma unidade de medida aqui. Porque eu estou utilizando um bloco de 1 centímetro. Aqui no parâmetro de distribuição, aparece, desculpe, aqui no parâmetro de juntas, né? Aparece aqui as juntas em plantas, 1 centímetro, e a junta em elevação de 1 centímetro. Então eu posso trabalhar com 1 centímetro ou como o projetista julgar necessário, tá ok? Temos a próxima. A próxima pergunta é da engenheira Flávia. É possível alterar as cercas geradas automaticamente pelo TQS? Claro que sim. Vamos aqui, ó. Na entrada gráfica, nós utilizamos o comando de lançamento da cerca de subestrutura. Cada vez que eu clico aqui, ele diz que ó, ele vai apagar as cercas que estão aí e vai lançar uma nova. Tudo bem. Ele vai seguir alguns critérios de lançamento dessas novas cercas de subestrutura, acabou de lançar novas, e se eu não gostar dessas cercas, eu posso apagar, né? Eu posso mover essas cercas, né? Aqui eu posso mover essas cercas, né? E posso apagar, né? Se eu achar que a cerca tem que ser um pouco diferente, eu apago e lanço outra. Tá? Apago tudo e lanço uma a uma. Não necessariamente eu devo obedecer às cercas lançadas automaticamente. Essa é apenas uma nova ferramenta disponível na versão 17 para auxiliar na agilidade do lançamento do projeto, tá ok? Vamos à próxima? Próxima pergunta do engenheiro Maurício Caberlon. Como definir a altura da platibanda?
Desculpa, o microfone estava desligado, né? Quer que eu faça a pergunta? Não, tudo bem. Só recapitulando, né? Eu fiz o processamento rapidamente aí da extração gráfica para que as paredes pudessem existir, para que eu pudesse visualizar uma imagem 3D. E aí, a cerca de platibanda, notem aí que onde eu tenho as platibandas são paredes também, e essas paredes têm dimensão diferente aí das paredes do pavimento. Então eu tenho aqui onde estão guardados os reservatórios de água, um outro quartinho, e aqui eu tenho as platibandas. Para que isso ocorra, né? O que eu fiz? Na entrada gráfica de alvenaria em planta, nós lançamos esses dados aqui, ó, que estão aqui, ó. Eu vou mover aqui para fora um título de texto, né? Ó. Esse título de texto deve ficar posicionado dentro da parede, da poligonal da parede, portanto, cada uma dessas paredes aqui tem um título, e essas paredes onde eu tenho o pé direito de 2,89 não tem título nenhum. O que é esse título? Nesse título estão as informações da parede. Então, ó, se eu clicar aqui em dados de paredes, né? Então eu tenho aqui um comando, né? Que eu tenho, vamos ver aqui, editar dados de parede. Então eu fiz assim, eu digitei aqui 100 centímetros, 1 metro, coloquei que eu tenho na quinta fiada na quinta fiada eu tenho uma cinta, né? E o número de fiada aqui é 5. E aí inseri esse dado aqui, ó, esse dado dentro de cada uma das poligonais das paredes que estão cercando aí as paredes que vão formar as platibandas. Assim eu fiz com que surgisse então a diferença entre a altura das paredes da platibanda e a altura das paredes onde estão guardados os reservatórios de água. Tá ok? Podemos ir à próxima pergunta. A próxima pergunta é do engenheiro Paulo Massa. Como você fez a distribuição dos blocos? Foi muito rápido. De novo eu estava com o microfone desligado, né? Mas tudo bem. Então eu preparei o desenho de arquitetura, né? E aí coloquei a arquitetura como referência externa e posicionei o primeiro bloco. Vamos apagar aqui para fazer de novo, né? Para posicionar o primeiro bloco, né, eu aproximei aqui bastante, né? E selecionei o bloco de 35, né? FR para descontar o revestimento de meio centímetro, F2 para posicionar o ponto, depois bloco inteiro, inserir por referência e foi posicionando. Essa dúvida eu fiz rápido porque é muito repetitivo, né? Mas essa dúvida pode ser esclarecida quando você for utilizar, por exemplo, a realização do exemplo dos manuais. O manual 2, que é o manual o manual de entrada gráfica de alvenaria e planta, que é o manual completo, né, chamado exemplo completo, você vai ver os comandos e lentamente você vai partir de inserir o primeiro, inserir por referência, e aí com tranquilidade você está inserindo com agilidade todos os blocos, né? Podemos ir à próxima pergunta? A próxima pergunta é do engenheiro Samir. Nas paredes 29 e 3, temos uma janela que está posicionada bem no canto. Certo que não haverá amarração entre elas, somente da abertura acima. Como que a parede 29 entende isso? Parede 29? Vamos olhar aqui a parede 29. Ctrl L para procurar qual que é a parede 29.
Parede 29. Abertura de porta e janela. Porta e janela aqui. Eu vou tentar ler a pergunta aqui. Nas paredes 29 e 03. Vamos ver aqui. Par 29. Teremos uma janela que está posicionada no canto. Não tem. Aqui a parede 3 eu tenho uma janela posicionada no canto. Amarração entre elas. Vamos olhar a amarração, né? Gerada no desenho, né? Ainda não tem. Bom, mas podemos clicar aqui nesse barra de ferramenta de porta e janela. Vamos clicar aqui para ilustrar, visualizar as elevações das paredes. Um comando que eu não tinha realizado. Nós clicamos aqui, ele rapidamente faz o processamento e gera a elevação das paredes, sem eu ter que fechar. Então, eu tenho aqui a parede 3. Olha lá como ficou. Está bem posicionada na abertura aqui, e aí ele não conseguiu modular aqui, e aí a gente vai fazer um ajuste. Esses ajustes nós vamos ilustrar bem aí nas próximas web aulas, tá ok? Vamos à próxima pergunta. A próxima pergunta é do engenheiro Maurício Caberlon. Qual o critério utilizado pelo programa para gerar as abas das paredes? Ele é definido nos arquivos de critérios? Esse é um arquivo definido no arquivo de critério e a norma estabelece que essas abas podem ter até 6 vezes a largura do bloco. Então, nós estamos trabalhando com um bloco de 14 e essas abas poderão ir até 54 centímetros. Então, você estabelece qual é o limite. Por default, é o 6. 6 vezes a largura. Podemos ir à próxima pergunta? Próxima pergunta do engenheiro Samir. No início, onde você define as cargas de vento, se a altura do meu edifício não é suficiente para se calcular um coeficiente de arrasto, como devo prosseguir? O seu edifício tem que ser calculado por coeficiente de arrasto sempre. Se a altura for relativamente baixa, você deve pegar um ponto por aproximação nos ábacos, tá? Geralmente dá um número aí muito perto a 1. Vamos à próxima pergunta? Próxima pergunta do engenheiro Samir, sobre o sentido das lajes. Como definir e a parte dela ser engastada ou não, o TQS define sozinho? Muito bem. Aqui na barra de ferramenta de lajes, nós colocamos lajes maciças, né? Com a espessura aí de 9 centímetros. Essas lajes vão distribuir por quinhão de carga, né? E aí a continuidade também será considerada. Nós vamos ver isso aí nas próximas web aulas também, tá ok? Vamos à próxima pergunta. Próxima pergunta do engenheiro Fábio. Onde posso definir os critérios para a geração automática das cercas de subestruturas? A definição e os critérios, a definição nós ilustramos hoje, né? E a configuração nós vamos passar na próxima web aula ilustrando, tá ok? Vamos deixar para a próxima web aula, senão nós vamos repetir agora o que será repetido nas próximas, tá ok? Vamos à próxima pergunta. Próxima pergunta da engenheira Flávia. É possível simular a existência de vigas? Bom, por exemplo, ó, aqui na parede 3, né, nós temos aí uma sacada que tem uma abertura aí de 2,40 metros. Tá? Então, se nós formos visualizar a elevação da parede 3, né, vamos de novo aqui clicar no comandinho para visualizar a elevação. Parte ferramenta de parede. Vamos olhar de novo a parede 3. Nós vamos ver que a parede 3 está detalhada com uma verga, né? Nós temos lá uma verga. Se essa verga não for suficiente para pegar o detalhamento em função do vão e das cargas,
né, nós vamos então substituir essa verga, por exemplo, por uma viga. Essa viga vai ser calculada na mão e a ilustração dessa viga poderá ser realizada aqui no próprio desenho, tá ok? Nós vamos ver aqui como editar as elevações, isso aí na próxima webaula também, tá ok? Vamos à próxima pergunta. Próxima pergunta da engenheira Flávia. É possível estabelecer pontos de corte para a TQS gerar automaticamente? O TQS gera os cortes nas elevações automaticamente em função da configuração de critérios de projeto, tá? É tranquilo. Lembrando a todos que nós estamos à disposição do nosso suporte técnico, né? Eu vou colocar aqui o meu telefone, tá? Que é o 11 99 452 0879, tá? Então, eu estou disponível no telefone e também no e-mail, né? armando@tqs.com.br. Então, as próximas perguntas poderão ficar para a próxima webaula, quem lembrar de mais uma pergunta ou rever, assistir a gravação, e aí vai poder realizar as próximas perguntas na próxima webaula ou então via suporte técnico no telefone ou por e-mail, tá ok? Agradeço a participação de todos, agradeço também a participação brilhante da nossa colega Liliane e aguardo vocês na nossa próxima webaula que será realizada na quarta-feira, dia 10, às 16 horas, como foi hoje, tá ok? Obrigado e até a próxima participação.